Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11. A partir do versículo 1, diz assim o texto sagrado: Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, Jesus o montou. E muito estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A nossa vida com Deus, ela pode e deve ser boa. O nosso caminhar com o Senhor precisa ser um caminhar positivo, abençoado. Nós precisamos caminhar com esse Salvador, sentindo a presença abençoadora dEle. Nós precisamos ter a mão do Senhor sobre nós. Nós precisamos senti-lo, ter um envolvimento. Não basta para nós sermos pessoas religiosas. Nós precisamos, sobretudo, sentir a presença do Senhor conosco, nos envolver com Ele, até tocar nele. Naquele culto prolongado dos Estados Unidos, pessoas que lá entraram diziam que quando entrava, tinha a impressão que ia tocar em Deus, literalmente ali. Então nós podemos alcançar mais do Senhor, mais. Nós não podemos ficar na periferia da bênção. Nós não podemos assistir o que está acontecendo. Nós podemos alcançar mais, algo melhor, algo que nos abençoe. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque Jesus tinha curado o cego de Jericó, e ele vai para Jerusalém, e ele vai falar ali algumas parábolas, mas na sequência ele vai ser crucificado. Estava aqui muito próximo. 5 dias depois, ele estava sendo julgado. Mas ele entrando agora em Jerusalém, ele vai fazer isso de uma maneira assim inusitada, diferente, que normalmente ele ia caminhando com os discípulos. Mas aqui ele chama 2 discípulos e diz assim: vocês vão ali naquela aldeia que está diante de vós, vocês vão achar preso um jumentinho e vocês vão trazê-lo para cá. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão dizer: o Senhor precisa dele. E eles foram, acharam o jumentinho preso, e como Jesus previu, alguém perguntou: mas não, vocês estão soltando o jumentinho? Não, o Senhor precisa dele. E aquela pessoa permitiu que fosse levado o jumentinho.
Eles colocam as vestes ali, tira parte da veste, coloca sobre o jumentinho, Jesus monta aquele jumentinho. Aí Jesus vai indo para Jerusalém. Vai para Jerusalém. Interessante, o jumentinho, um rei, ele só montava um jumento ou um animal qualquer que ninguém tinha montado, né? Talvez esse o fato dessa escolha do jumentinho. Depois eu vou citar um texto lá de Zacarias. E ele vai caminhando para Jerusalém e tem ali um louvor, as pessoas iam cantando, louvando, colocando as vestes assim no caminho, cortando palmeiras, aquelas folhas e colocando no caminho. E ele vai entrar em Jerusalém e eles vão dizendo: bendito o reino que vem, o reino de Davi. Na verdade, a grande maioria ali ainda esperava um descendente de Davi que viesse libertar o povo dos romanos e estabelecer o reino. Tinha que ser um descendente de Davi por causa da promessa que Deus fizera a Davi. Então teria que ser. Porém, o reino de Jesus era outro, mas a maioria entendia. Então muitos que estavam ali adorando, louvando, eles estavam na esperança de um reino terrestre e não de um reino celestial. Jesus vai chegar em Jerusalém, vai entrar numa porta ali que, quando a gente vai em Jerusalém, aquela porta fechada hoje, né? É uma porta que está fechada. Ele entrou por aquela porta e ali os árabes têm, os muçulmanos têm o domínio daquela área, a área onde ficam as mesquitas, que antigamente era o templo, hoje só tem a muralha do templo, e eles dominam aquela área e está fechada. E eles estão dizendo aqui, aqui não vai entrar ninguém não, aqui se aparecer um rei aí não vai entrar por aqui. E os judeus esperam que o rei, que na cabeça deles não aconteceu a vinda ainda, entre por lá. Mas Jesus já entrou. Aquela entrada era sintomática. Quando ele entra ali como verdadeiro rei. Ele cumpre o que deveria e ele chega ali para reinar. Mas aqui estava muita gente caminhando com ele. Tinha um grupo grande. Tinha os apóstolos que criam nele, tinha outros discípulos que não eram apóstolos, mas também criam que o seu reino era celestial, mas tinha outros que criam e desejavam ter um reino aqui, um reino deste mundo. Então esse caminhar aqui não era um caminhar igual. As pessoas caminhavam com Jesus, mas nem todos tinham a mesma intenção naquela jornada. Então, com base nesse texto, eu quero meditar com vocês. Diga assim: caminhando com o Senhor. Como está a tua caminhada com o Senhor? É uma caminhada de compromisso? É uma caminhada de experiências? Você recebe alguma bênção? É uma caminhada que tem mudado a tua vida, que tem alterado a tua maneira de pensar, de agir? Como tem sido a tua caminhada com o Senhor? A verdade, o Senhor veio ao mundo, morreu na cruz, subiu aos céus, mas Ele está aqui. Ele enviou o seu Espírito que habita em nós, está conosco. Como nós caminhamos com o Senhor? Nós só somos pessoas interesseiras, queremos algumas dádivas, ou somos alguém que tem o prazer de caminhar com o Senhor, de estar com o Senhor? Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre isso. Caminhando com o Senhor. Diga assim, com prontidão. Quando se aproximar de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, está pertinho ali, Monte Oliveira perto, muito próximo ali, 3 quilômetros para menos, Betânia, os outros lugares próximos, né? Enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei e trazei. Não montou, o rei deveria montá-lo pela primeira vez. O que eu vejo aqui?
Jesus queria daqueles dois e de outros, óbvio, prontidão. Nós estamos prontos, prontos, Senhor, para servi-lo, prontos para estar na Tua presença, prontos para obedecê-lo, prontos para fazer o que o Senhor quiser. Muitos estavam caminhando com Jesus. Ele chamou dois, poderia ter chamado outros também, mas chamou dois, e esses dois teriam uma utilidade, eles fariam algo especial para o Senhor, algo necessário naquele momento. Então nós vemos ali essa disposição. Ele chama dois que estavam dispostos, que queriam dedicar o seu tempo, o seu esforço, a sua vida de uma maneira submissa. Eles estavam prontos. Senhor, o Senhor quer que vai onde? Vai ali soltar um jumentinho. Como é que nós vamos soltar um jumentinho? Nós não sabemos quem é o dono, nós não sabemos da reação do dono. Nós temos que sair aqui e deixar todo mundo, vamos nós dois fazer isso. E chegar lá, o dono desse jumento não vai gostar disso. Eles não questionaram. Jesus vai esclarecer alguma coisa depois, mas eles estavam prontos. Então, naquele caminhar, caminhando com o Senhor, ele encontra ali pessoas prontas para servi-lo. O Senhor espera isso de nós. Nós estamos caminhando com o Senhor também para uma Jerusalém, melhor do que essa. Olha que essa aqui era especial, mas a nossa Jerusalém é celestial. E nós estamos nesse mundo caminhando. O fato de estarmos caminhando com o Senhor não significa que nós estamos agradando a Ele. Tem pessoas que o seguem sem agradá-lo. Tem pessoas que o seguem por N motivos, menos aquele que o Senhor espera. Então aqui, na nossa caminhada, nós devemos demonstrar sempre prontidão. Senhor, eu estou aqui pronto, amém? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você vai soltar um jumentinho que está na aldeia, lá na frente. Estou indo. Jumentinho, o dono vai achar ruim? Vai, não tem problema, estou indo para lá. Vai reclamar disso? Não. Vamos deixar todo mundo? Deixamos. É para buscar o jumentinho, deixa para nós, estamos indo. O Senhor espera isso de nós. Prontidão. Estou aqui, Senhor. Estou pronto para fazer o que o Senhor quiser. Ainda que eu tenha algum risco, ainda que eu encontre alguma dificuldade nessa caminhada, estou pronto. Muitas vezes a gente escolhe o que fazer. Eu estou caminhando com Jesus, a pessoa está indo e fala: Senhor, eu estou caminhando com o Senhor aqui. Olha, eu gosto de cantar, então eu só vou cantar, não manda eu fazer mais nada. Eu gosto de conversar com alguém, dar um conselho, eu gosto disso. Tem pessoa que no caminhar chega para o Senhor e fala: Senhor, me manda buscar jumentinho. Eu não vou buscar jumentinho. Eu estou aqui, eu gosto de estar com o Senhor, mas o que eu quero é levantar a mão e te louvar aqui. Daqui a pouquinho é para cortar uma palmeirinha e colocar, deixa comigo, tira a minha tônica. Então, muitas vezes nós escolhemos o culto que queremos, escolhemos o trabalho que queremos, escolhemos a maneira de servir, escolhemos muitas vezes até a nossa maneira de ser com o Senhor, até o nosso nível de separação para Deus, mas o Senhor espera nesse caminhar para Jerusalém celestial, que nós tenhamos a prontidão de estar falando: Senhor, estou aqui, eu faço o que o Senhor quiser que eu faça. Se eu não souber fazer, o Senhor dá um jeito, o Senhor vai dar um jeito e vai dar certo. Prontidão. Quando nós fazemos isso, o nosso caminhar é abençoado. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter a convicção que vamos chegar na Jerusalém, mas chegar bem. Nós não vamos ficar do lado de fora da porta batendo: Senhor, abre-nos a porta. Prontidão. Ele espera o teu coração pronto. Você chegar assim e falar: Senhor, eu estou pronto para qualquer coisa. Deixa comigo. Se o jumentinho estiver bravo, eu dou um jeito nele. Eu estou pronto. Amém? Caminhando com o Senhor. Diga assim: com valoração.
O versículo 3 diz: se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Os discípulos não questionaram, mas Jesus os preparou para algo que iria acontecer. Olha, alguém vai perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Não, nós estamos fazendo isso porque o Senhor precisa de um jumentinho, não podia ser um cavalo melhor, não podia ser um animal já preparado. Ele está precisando. Quem é o Senhor? O Senhor está ali, ele está no caminho, ele está indo para Jerusalém, já passou Betânia, já passou Betfagé, ele está indo para lá. Mas ele está precisando do quê? Do jumentinho. Quando perguntasse, fala assim: o Senhor precisa dele. Quando eu estava meditando nesse texto, a gente vai procurando assim, o que Deus quer falar com a gente. Veja bem, o Senhor falou: eu preciso de um jumento, ou melhor, de um jumentinho, filho de uma jumenta, despreparado para me carregar. Ninguém montou nele. Eu estou precisando de um jumentinho. É interessante. Diga que o Senhor precisa dele, precisa daquele jumentinho. Irmãos, veja como Deus dá valor as coisas. No caso aqui, um animal. A nossa valorização ou valoração é especial. Deus dá valor. Ele valorizou aquele jumentinho, né? Ele valorizou demais. Aquele jumentinho entrou para a história da Bíblia, né? Não foi para o céu o jumento, mas ele está na história da Bíblia. Entrou. Aquele jumentinho estava ali junto com a jumenta mãe e o dono e mais algumas pessoas perto. E aquele jumentinho teve valor. O Senhor precisa dele. Ele podia ser um outro jumento, ou um outro animal, mas ele ia cumprir o texto que eu vou ler no final de Zacarias 9:9. Então, o Senhor valoriza até um jumento. A gente não valoriza muito. Eu estava em Recife e fui pregar lá no interior do Nordeste, e eu parei numa cidade onde tinha um avião, mas tinha que andar ainda de carro muito tempo. E no caminho a gente ia encontrando assim uns jegues, animais. Eu falei, e a pessoa que estava vendo, eu estou indo meio devagar para não atropelar. Eu falei, mas por que tem tantos animais assim? Tem porque é o seguinte, aqui não tem água muito, não tem alimento. Então isso aí é de quem pegar. Quem pegar tem que cuidar. Então ninguém pega, por isso que eles ficam aí. Ó. Eles ficam. Então, eu falei, mas ninguém dá valor, é um animal, pode ser útil. Não, pode ser útil, mas vai ter que comer, vai ter que tomar água, vai ter que fazer. Então, atravessando a rua, ninguém dava valor, mas Jesus deu valor. Jesus valorizou aquele jumentinho, e aquele jumentinho teve o privilégio de cumprir um texto bíblico, ali do Velho Testamento, conduzindo Jesus a Jerusalém por aquela porta tão especial. Então nós vemos aqui o nosso Deus valorizando um jumentinho. E nós, qual que é o nosso valor? Nós que estamos caminhando com o Senhor, qual que é o valor que temos? Será que a gente tem grande valor? Por que será que o Senhor nos protege de tantas coisas, nos livra? Ele te livra de acidentes que você nunca soube. Muitas vezes você estava andando por ele, te livrou de um grande acidente, você nem imaginou que ele o fez. Por quê? Porque você tem grande valor para Deus. Todos temos grande valor para Deus. E nós que estamos neste caminho, temos mais ainda. Se o Senhor valorizou tanto um jumentinho, imagina o valor que você tem. Com certeza você é bem melhor. Nós somos bem melhores do que qualquer animal. O animal tem uma vida, fim, acabou. Vai acabar a vida dele daqui a pouco. A nossa não. A vida do ser humano não vai acabar aqui. Ele pode ter uma vida no inferno, que é uma morte, chamada de morte, porque é um inferno para sempre, ou uma vida eterna no céu, com Deus. Pode ter isso. Mas a alma, quando Deus soprou o fôlego da vida, você vê, Ele criou todo mundo, incluindo os animais, criou tudo, os animais também.
Mas o ser humano diz que ele soprou o fôlego da vida, ele passou da sua própria essência, ele passou da sua própria eternidade. O ser humano é para sempre de um lado ou de outro, para sempre. Mas nós que estamos nesse caminhar, nós precisamos entender que temos valor. Você tem valor. Algumas vezes você mesmo diz, eu não tenho valor nenhum. Tem pessoas que chegam para você e falam, você não tem valor. Tem situação que parece que a gente vai entendendo e não é verdade. Nós temos grande valor no reino de Deus. Aqui quem estava entrando ali tinha valor. Até mesmo quem não estava entendendo aquele caminhar de Jesus para Jerusalém, tinha o seu valor. Todos temos valor. Você tem valor. Valoriza quem você é. A gente tem uma tendência de valorizar um artista que a gente nem conhece pessoalmente. Oh, aquele artista é excepcional. De repente é um drogado, né? Sem querer ser duro, já sendo. A pessoa olha para um atleta de futebol, o brasileiro gosta de futebol e valoriza. A gente não sabe a vida pessoal dele. Talvez você está dando um valor para alguém que não tem quase valor diante de Deus. Aí você pensa, puxa, eu não sou isso. Eu não sou famoso, eu não sou político, eu não sou um atleta, eu não sou um cantor, eu não tenho, não, você tem muito valor. Talvez aquelas pessoas tenham pouco valor, em razão da vida pecaminosa que leva. Você tem, e você tem utilidade. Se um jumento foi útil para Jesus entrar, você tem utilidade. Você faz parte do corpo, e você como parte do corpo tem muito valor. Você faz parte de uma engrenagem. Se você falhar, a engrenagem enrosca. Você tem um papel a cumprir. Você tem valor. Quando você acordar de manhã, vai orar e fala assim, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor deu valor a mim. Eu tenho valor. Eu sou uma pessoa separada pelo Senhor para estar aqui. E melhor ainda, eu estou caminhando com o Senhor. Eu estou indo para Nova Jerusalém. Você tem valor. Coloca a mão no coração e diga assim, eu tenho valor. Nunca mais diga que você não tem valor e nem aceite que ninguém o diga. Quando alguém fala, você não tem valor, você está enganado. Eu tenho muito valor. Eu tenho muito valor. Eu sou útil para Deus. Eu pertenço a esse Deus. Eu sirvo a Deus. Eu tenho valor. Amém? Caminhando com o Senhor, diga assim, com convicção. No versículo 4, então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. O que aconteceu ali? Não era lógico eles deixar soltar o jumentinho. Jesus está... Possivelmente que as pessoas não sabiam exatamente quem era Jesus. Mas eles foram ali porque eles tinham a convicção do que o Senhor falava com eles. Quando o Senhor falou, vocês vão? Vamos. Quando o Senhor falou, vai encontrar um jumentinho, eles pensaram, vamos encontrá-lo. Quando o Senhor falou assim, vocês vão, e eles vão deixar, eles tinham convicção. Eles vão fazer as coisas com convicção. Eles vão chegar ali convictos de que aquilo vai acontecer. Eles tinham certeza que ia acontecer. Eles tinham fé, eles sabiam quem tinha falado. Quem tinha falado tudo era Jesus. Se Jesus falou, iria acontecer. Já pensou, eles vão chegar lá, é uma experiência a mais. A Bíblia não diz o nome deles aqui. Que privilégio! Eles vão sair de um lugar para ir numa situação inusitada, vão chegar lá e encontrar um jumentinho, como Jesus falou. Jesus falou, vão perguntar, perguntaram e eles esperavam a pergunta, eles deram a resposta e sabiam que isso é convicção. Nós precisamos ter convicção de que Deus está do nosso lado, de que Ele vai nos socorrer, que Ele vai resolver esse problema. Você veio para cá com um problema, tem que ter convicção. O Senhor tem prometido? Tem. Quem aqui tem ouvido Deus falar? Levanta a mão. Deus é capaz de cumprir o que Ele falou? Sim. Ele vai cumprir? Vai. O que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Tenha convicção. Tenha convicção. O Senhor falou, eu vou te dar isso, Ele vai dar.
Mas Senhor, tem o dom do jumentinho. Eu resolvo, Deus fala. Eu dou um jeito. Você precisa estar convicto daquilo que Deus está falando com você. Muitas vezes a gente não toma posse de uma grande bênção, porque Deus fala, a gente se alegra. O Senhor toca o nosso coração, a gente acredita, mas daqui a pouco fala, não vai dar certo. É muito difícil. O dono do jumentinho não vai deixar. A gente se prende naquilo que o homem pode fazer, e a gente não se liga naquilo que Deus pode fazer. O homem pode impedir? Pode, se Deus não intervir. Se Deus falou que vai te dar isso, já te deu. O que Deus prometeu para você é teu. Pastor, mas tem um jeito de eu não receber? Tem, você não indo. Ele mandou, vai lá que eu vou fazer isso. Se você não for, não foi, não recebeu. Aqueles discípulos tiveram a experiência porque foram. Porque tinham convicção. O senhor está falando, o senhor tem certeza disso? Não, eles nem perguntaram. Eles estavam convictos. Vamos que vai dar. O que Deus tem falado? Vai dar certo. Tenha convicção. Tenha convicção. O Senhor está falando que vai te curar, Ele vai. O Senhor está falando que vai resolver o problema na tua casa, vai resolver. Está difícil aquele problema? Deus falou, Ele vai. Como é que resolve? Vai até lá. Enfrenta o dono do jumentinho, resolve. Tem que ir. Acredite. Acredite naquilo que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando é verdade. Acredita nisso. Tenha convicção. Olha, eu estou insistindo nessa parte, porque o ser humano não é convicto. A pessoa tem hora que está tão bem, acreditando em tudo, daqui a pouco está lá embaixo. Não vai acontecer nada, Deus está desanimado de mim. O Senhor não te abandona. Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você, todos os dias. Mas pastor, quando eu estou meio ruim da vida, Ele está. Ele não prometeu estar conosco somente em algumas circunstâncias ou situações. Ele prometeu que estaria conosco nesse caminhar. É nós que estamos, na verdade, com Ele. Nós estamos caminhando com Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós estamos caminhando com Ele. Tenha convicção que você vai chegar do outro lado vitoriosamente. Tenha convicção de que os problemas no caminhar não podem impedir a bênção do Senhor na tua vida. Você não vai ser impedido. A coisa pode parecer difícil demais, que Deus dá um jeito. Tenha convicção que você está com um problema à frente. Tenha convicção que vai dar certo. Acredite nisso. Quando você encontrar alguém e fala, vou conseguir aquilo, a pessoa fala, impossível. Não, para o meu Deus, eu vou conseguir. Deus é comigo. Deus é com a minha casa, eu estou conseguindo, me canta Zaia. Tenha convicção. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para colocar dentro do teu coração isso, uma convicção de que já deu certo, de que a bênção chegou, de que a vitória é tua. Levanta a mão e fala, eu creio. Eu vou encerrar a mensagem. Caminhando com o Senhor, diga assim, com adoração. Levaram o jumentinho, veja bem, o jumentinho está nos 11 versículos, levaram o jumentinho, e agora os dois, sobre o qual puseram as suas vestes, vamos colocar as vestes, e Jesus o montou, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, colocaram o jumentinho no caminho, e outros ramos que havia cortado dos campos, e vão colocar ali, tantos que iam diante dele como os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqueles dois estavam caminhando corretamente. De repente, eles pensaram, o jumentinho está sendo útil e nós fomos mais ainda, porque fomos nós que o buscamos. Eles estavam ali agora colocando as suas próprias vestes para Jesus montar e para Jesus passar. O jumentinho também pisou nas vestes, também nos ramos das plantas. Aquilo ali era uma adoração. Mas adoração, nós precisamos caminhar com adoração ao Senhor. Mas essa adoração precisa ser verdadeira,
exclusiva só para Ele e serviçal. Se a adoração não é serviçal, ela não é verdadeira. Se ela não é exclusiva, ela não é verdadeira. Eu vou adorar Jesus e não, é só Jesus. Jesus é o Salvador, Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço, é exclusiva. Mas nós precisamos adorar. Ali tinha muita gente, era uma multidão caminhando. Muitos imaginavam o reino terrestre. Alguns, incluindo aqueles dois, entendiam que era um reino muito superior. E eles vão ali adorando. Esse caminhar tem que ser com adoração. E adoração não é somente quando temos o louvor. Você adora o Senhor, louvando, adora o Senhor, ouvindo a mensagem, glorificando o nome dEle. Você adora o Senhor passando a roupa na tua casa. Você adora o Senhor fazendo a comida. Você adora o Senhor em qualquer trabalho. Você pode adorar o Senhor lá na escola, com o teu jeito peculiar de cristão. Você pode e deve ser um verdadeiro adorador nesse caminho. Nós estamos caminhando com o Senhor. Eu estava pensando hoje à tarde que muitas pessoas nem sabem o que é caminhar com o Senhor. Eu estava lendo alguma coisa e vendo, muitas pessoas não têm ideia do que é caminhar com o Senhor. Eu estava vendo aquelas notícias, as pessoas com um planejamento absurdo, eles não sabem o que é caminhar com o Senhor. Não sabem. Por isso que tomam decisões absurdas. Nós precisamos até orar para aquele juiz Marcelo Bretas do Rio, até onde eu sei ele é evangélico, e ele era o lava-jato do Rio, né? E aí agora foi afastado. Que absurdo. Eu estava lendo aquilo, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Aquele Dallagnol, que é evangélico também, que era promotor, procurador, e hoje é deputado, fez uma defesa linda dele na Câmara, e eu li. Eu falei, pouco sabe o que é caminhar com a verdade. Mas esse caminhar com a verdade, cada atitude nossa tem que ser de adoração. Tudo que você for fazer, você tem que pensar, será que eu estou adorando o Senhor com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas palavras e com as minhas decisões? Nós estamos caminhando com o Senhor, mas precisamos fazê-lo com uma adoração verdadeira. Amém? Vamos ficar de pé. Caminhe com o Senhor. Esteja pronto, caminhar. Olha aqui, eu vou... Passa para mim lá, pastor, a conclusão. O versículo 10 diz, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, hosana nas maiores alturas. Agora, Zacarias 9:9, mais de 400 anos antes de Jesus nascer, quase 500 anos, ele vai profetizar, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Mais de 4 séculos antes, 4 séculos é muito tempo. Nós vamos ter um texto que vai se cumprir aqui. Então eu vou dizer para você, nesse caminhar com o Senhor, esteja pronto, tenha valor, viva convicto e seja adorador, e Ele vai te abençoar.